Olá! Hoje de manhã eu senti saudade de vocês, eu senti falta de vocês. Tinham poucas crianças, mas agora à noite tem mais, olha só, que coisa boa. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Feliz ano novo, né? Estamos de ano novo agora. Que ano que a gente tá? Quem sabe? 2022. 22, é verdade, isso aí. 2022, todo mundo já sabe. Muito bem. Gostei. Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês aqui. Vamos ver se vocês são bons aqui para conhecer um pouco do nosso país, tá bom? Quem sabe me dizer o nome do presidente do nosso país? Ah, Jair Bolsonaro. É isso aí, vocês sabem. E o nome do governador de Pernambuco? Não, não, não é Lula, não. Não. Quem é o governador? Hã? Não, Lupécio é o prefeito de Olinda. Vamos lá, o governador de Pernambuco. Quem é? Está difícil, né? Paulo Câmara, isso mesmo, muito bem. Paulo Câmara, ele governa Pernambuco. E o prefeito de Olinda, quem é? Alguém já falou aqui. Lupécio, isso mesmo. E quem é o rei do Brasil? Não tem rei? Opa, tem rei. Quem é? Deus. Opa, é isso que eu queria ouvir, isso mesmo. O Brasil tem um rei. Vocês votaram nesse rei? Não. E quem deu autoridade para ele reinar o Brasil? Ah, ele criou todas as coisas e ele reina. O reino de Deus, o reino de Jesus, que se estende todo o universo, inclusive Olinda. Nós também fazemos parte desse reino grandioso do Rei Jesus. Agora, a pergunta que eu acho que essa vai ser fácil. E quem está acima? O presidente, o governador, o prefeito ou Jesus? Jesus está acima de todos os governadores, de todas as nações do mundo inteiro. Porque Jesus é o Rei Supremo. Ele é o Rei soberano, que governa toda. Soberano é aquele que governa, tem domínio e poder sobre alguma coisa. No caso, Jesus, ele é soberano sobre tudo. Exatamente, porque ele governa, tem poder e domina todas as coisas. Você trouxe a Bíblia? Pois é. E Jesus fala na Bíblia, não é? Então, olha só. O que a gente pode fazer diante de tamanha verdade que Jesus é o rei? Bom, se ele é o rei, nós somos o quê? Os súditos do rei, os servos do rei. E como é que os súditos podem mostrar que se submetem ao rei? Adorando a ele, isso mesmo. Agora, por exemplo, o que nós estamos fazendo é exatamente reconhecer que o Rei Jesus está acima de todos os reinados, de todos os governos, de todos os presidentes do mundo, de tudo. O Rei Jesus está acima. Por isso que nós estamos aqui reunidos. E não só isso, tem uma segunda coisa. Ouvindo e obedecendo a sua vontade, exatamente. A sua vontade que está revelada e ensinada aonde? Na igreja? Não, tem um livro aí. Na Bíblia, isso mesmo. O lugar onde o rei fala da sua vontade para que a gente possa obedecer ao rei. Vale a pena obedecer ao rei? Vale muito a pena. Muito mais do que obedecer prefeito, governador, presidente. Obedecer ao Rei Jesus é muito melhor. Sabe por quê? Porque todos esses homens são apenas homens. E eles erram, eles fazem decretos errados, exatamente. Mas o Rei Jesus não peca. Ele nunca erra. Os seus decretos são perfeitos. A sua vontade é perfeita. Por isso vale a pena obedecer ao Rei Jesus. Pode. Jesus Cristo é uma pessoa só. Cristo significa o ungido. Inclusive eu vou falar sobre isso. O ungido, porque ele foi ungido por Deus quando ele se tornou o rei de todas as coisas. Ungido é aquele que recebe
o óleo da unção para que tenha autoridade e domínio. Então, Deus Pai, Deus Filho, que se chama Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo forma um só Deus. E esse é um mistério maravilhoso sobre a essência do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Tá bom? Entendeu? Que bom, porque eu não. É difícil, né? Mas é isso mesmo. A Bíblia revela sobre esse Deus maravilhoso que são 3 pessoas. Que beleza, não é? E Ele nos chama, portanto, a adorá-lo e obedecê-lo na sua palavra. Eu quero que vocês guardem isso no coração. O Rei Jesus é aquele que decreta todas as coisas boas, maravilhosas, e vale a pena ouvir o que Jesus tem a dizer. Eu mesmo agora vou continuar a falar sobre a palavra de Deus. E eu quero que vocês ouçam com muita atenção, tá certo? Então vamos fechar os olhos e vamos orar comigo aqui. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, pelos filhos da aliança, pelas crianças do pacto que, ó Deus, recebem bênçãos especiais porque pertencem, Senhor, ao Teu povo. Abençoa também agora enquanto elas participam do culto, não só, ó Deus, como mero adereço, mas muito mais aprendendo, Pai, a Te adorar, a Te servir como o Senhor mesmo requer. Que elas possam, Senhor, ter seus olhos atentos, seus ouvidos abertos para poder entender e ouvir a Tua palavra, Pai. Abençoa os nossos filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Podem voltar lá para perto do papai e da mamãe, para a gente continuar a falar sobre esse assunto. Nós temos o costume de ficar com as crianças durante o culto inteiro, nos dias de ceia do Senhor. Por isso que elas ficarão conosco, inclusive agora, nesse momento de instrução para a igreja inteira. Quero convidar os irmãos a abrirem o Salmo de número 2. Como eu disse pela manhã, nós estamos iniciando um novo ano e também iniciando novas séries de sermões. No ano passado nós estudamos pela manhã Eclesiastes e à noite 1 Coríntios. E durante esse ano nós vamos estudar o livro de Salmos, pelo menos o primeiro livro do livro de Salmos, pela manhã, e à noite vamos estudar o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Ainda que hoje eu esteja fazendo essa pregação à noite, que deveria ser pela manhã, mas faço isso em tom introdutório, até mesmo para que vocês se animem a participar dos cultos também pela manhã, certo? Depois do culto eu vou explicar um pouco melhor como será essa dinâmica no mês de janeiro e fevereiro. Mas agora nos interessa meditar na palavra do Senhor. Salmo de número 2. Pela manhã nós estivemos estudando o Salmo número 1, o primeiro Salmo, e agora vamos para o segundo. Inclusive, eu aconselho, rogo aos irmãos que assistam depois a pregação da manhã, porque ela tem tudo a ver com o que também será dito agora à noite. Estão entrelaçados os 2 salmos. Assim diz a palavra do Senhor: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão.
Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, rogamos que o Senhor abra os nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Ilumina, ó Senhor, o Teu povo, a fim de que possamos compreender a Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, 2022, já começamos o ano como se não tivéssemos terminado o ano passado. Continuamos com os mesmos problemas políticos e agora, na verdade, as coisas se acentuam. Afinal de contas, é ano de eleição presidencial. E se você é um daqueles que se antecipa na ansiedade, talvez já esteja temendo, seja lá o que vai acontecer nos próximos meses. Nós estamos aí mais uma vez nas efervescências das prévias de eleições, sabendo daqueles que se antecipam em dizer que serão candidatos e outros que negam isso, até que finalmente cheguemos no dia das eleições. O país, como vocês bem sabem, anda dividido, já faz um tempo. Até a igreja, infelizmente, anda respondendo essas divisões exatamente por conta da chamada polaridade que nós encontramos por aí. O fato é, independente dessas questões, que é evidente que nós vivemos em crise política. Basta observarmos as tensões que existem entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Talvez aí nas suas aulas de geografia nunca valeu tanto a pena ter ouvido seu professor, sua professora de geografia, para afinal de contas saber o porquê dessa divisão dos três poderes. Mas o fato é que cada um puxa para um lado e nós temos uma grande crise, que se assevera também em crises econômicas. O fato, portanto, é que vivemos em um país cheio de problemas políticos e de governo. Há esperança para isso? Será que a igreja do Senhor Jesus, hoje no dia 2 de janeiro de 2022, pode ouvir da parte de Deus alguma esperança com relação a tudo isso? Certamente que sim. Quando nós olhamos para o Salmo 2, nós estamos vendo a composição introdutória de todo o saltério. Como eu disse pela manhã, eu vou repetir um pouco da introdução da manhã, a fim de que os irmãos possam aproveitar, né, da importância que é entender o livro de Salmos. O Salmo 1 e o Salmo 2 são salmos que introduzem, que dão o tom de todo o saltério. O livro de Salmos é um livro que reúne uma série de composições poéticas, de poemas, de canções, de orações do povo de Deus. Uma série de autores se reuniram e foram, portanto, depositando na história de Israel as suas canções, as suas expressões da alma. Na verdade, o livro de Salmos já foi chamado de o livro da anatomia da alma. Nós não sabemos exatamente quem, mas há uma grande probabilidade de no final aí da história de Israel pós-exílico, ter alguém, um editor, que reuniu todos esses salmos e os colocou em ordem. Talvez tenha sido o próprio Esdras, como aconteceu no livro Esdras-Neemias. Nós não sabemos. Mas a verdade é que realmente esses salmos foram agrupados em 5 livros e que parecem que há alguma relação temática em cada um desses 5 livros, ainda que nós não tenhamos muita certeza qual seja essa relação. Porque muito tem se discutido na história da igreja de como
esse arranjo foi feito. Por exemplo, você vai ver salmos de Davi destilados, colocados em vários desses livros. Então, nós já podemos saber que esses salmos não foram reunidos de forma cronológica, por exemplo. Há algum tema, alguma motivação que levou o editor a unir esses salmos, esses 150 salmos, em 5 livros. Uma hipótese que vamos trabalhar aqui durante esse ano está no livro Estrutura e Teologia dos Salmos, do autor Palmer Robertson. Nesse livro, Robertson tenta mostrar que esse livro de Salmos foi agrupado caminhando pela história de Israel. O primeiro livro, que é o que vamos trabalhar durante esse ano, que corresponde ao Salmo 1 até o Salmo 41, é um momento de confrontação do povo de Israel. Nós temos a nação de Israel representando o povo escolhido de Deus, os justos, aqueles que participam da aliança, enquanto que eles se relacionam também com os ímpios, com aqueles que não participam dessa aliança, aqueles que caminham em paralelo, que fazem parte, portanto, das perversidades, calamidades e pecado desse mundo. E essas duas gerações, esses dois grupos, ou esses dois caminhos, vão sendo paralelos durante toda a história de Israel, mas aqui, nesse início, eles são apresentados. Inclusive, o Salmo 1 é uma belíssima apresentação, por isso, veja como foi o sermão da manhã. O segundo livro, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72, fala da comunicação. É o momento em que os salmos exaltam a Deus, que fala aos povos de todas as nações. Um grande chamado, não só ao povo de Israel para adorar, mas a todos os povos para que se reúnam e adorem ao Deus verdadeiro. O livro 3 é o livro da devastação. É um livro onde nós encontramos, do Salmo 73, 89, uma série de lamentações. O povo de Israel sofrendo por conta da opressão dos inimigos, por conta da maldade e da perversidade de muitos que aprisionam e que de fato fazem sofrer o povo de Deus. No livro 4 nós temos a maturação, a chegada de um amadurecimento da fé do povo de Deus. Isso vai do Salmo 90 ao Salmo 106, até que finalmente chegamos no último livro, do 107 ao 150, que nós podemos chamar de consumação, quando nós encontramos os belíssimos hinos de adoração a Deus, os salmos de aleluia, que encerram todo esse livro, elevando o Senhor, entronizando nas mais alturas e considerando de fato como aquele que não só vem, mas o Deus que reina e que vem e que consegue cumprir plenamente os seus planos. Nós vamos trabalhar apenas o livro 1 esse ano, é o que dá, do Salmo 1, portanto, ao Salmo 41, se Deus assim permitir. O Salmo 1, como vimos pela manhã, é um salmo que exalta a palavra de Deus. É um salmo que aponta para a supremacia da lei do Senhor, para a supremacia do ensino de Deus diante dos conselhos dos ímpios, diante do caminho dos pecadores, diante da roda dos escarnecedores. A supremacia que há na palavra de Deus e, portanto, o chamado que todos os crentes têm para serem bem-aventurados, bem-sucedidos, quando confiam na palavra do Senhor. O Salmo 2, continuando nessa mesma temática, agora eleva o ungido de Deus, o rei escolhido pelo Senhor, o rei Messias. Portanto, esse Salmo 2 talvez seja o salmo mais cristocêntrico e cristológico de todo o saltério. E não é à toa que é o salmo mais citado no Novo Testamento. O motivo não poderia ser outro. Nós vemos claramente a obra do Senhor Jesus Cristo sendo exaltada e apresentada através do salmo que acabamos de ler. A esperança, há esperança diante de um mundo tão caótico que nós vivemos, porque nós precisamos entender a supremacia
do reino de Cristo. A superioridade do reino do ungido de Deus. A primeira coisa que vamos verificar no versículo 1 ao versículo 3 é que as nações estão enfurecidas contra o ungido de Deus. Veja comigo. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Observe que o salmista considera, ele olha como se pudesse, fazendo um sobrevoo para todas as nações. E ele observa como elas se reúnem. E ele observa como elas estão organizadas. Mas essa organização ela é perversa. Essa organização ela é maligna. Porque ela se reúne contra o Senhor e contra o seu ungido. E a pergunta que ele inicia no Salmo é: por que fazem isso? Qual o motivo dessas nações se organizarem, se enfurecerem contra o Senhor? Ele não responde aqui, responderá em outros momentos do próprio Salmo, ou melhor, do livro de Salmos, onde nós observamos que as nações se enfurecem por causa da sua imoralidade, por causa da sua perversidade, porque olham para Deus e veem a lei, a beleza da sua lei, mas olham com tanto desdém e querem ser eles mesmos legisladores de sua própria nação, de sua própria caminhada, e assim, portanto, em desobediência ao Senhor, eles propõem um outro caminho, que é o caminho dos ímpios. Isso está no Salmo 1. Essa perversidade, essa maldade, ela se aumenta, ela se coloca de tal forma que eles estão dispostos a conspirar contra Deus. Eles estão dispostos a se organizar para demonstrar a sua glória contra o Senhor. Ao que parece, Deus é uma ameaça. Deus está ameaçando os planos desses governantes. Esses homens que detêm algum tipo de autoridade entre as nações, pensam a respeito de si mesmos, que consideram e que podem de fato fazer com que Deus seja colocado de lado. A lei do Senhor lhes ofende. A palavra de Deus é algo que traz ira aos seus corações. Está aqui o salmista descrevendo as nações do seu tempo. E como essa descrição vale para hoje também, não é mesmo? Como nós podemos observar que a palavra de Deus, a lei do Senhor, continua sendo ofensiva a esses que querem viver segundo a sua própria ideia, seus próprios pensamentos. Mas o salmista fala que eles não só estão contra o Senhor. Pela manhã eu expliquei a palavra Senhor usada aqui pelo salmista propositadamente. A palavra do pacto, a palavra da aliança. O Deus que se relaciona com o seu povo. Ele mesmo diz: eu sou o que sou. Mas não só ele. O texto nos fala que eles se levantam contra o seu ungido. Ele vai explicar daqui a pouco quem é esse ungido. Ele se levanta contra o Mashiach, o Christos. Teve uma irmãzinha aqui que veio perguntar para mim se Jesus e Cristo eram pessoas diferentes. Essa pergunta é ótima, porque me ajuda a responder exatamente essa questão. Jesus foi o nome dado por José e por Maria ao seu filho, por ordem do Senhor, que significa Deus é salvação, Deus salva. Mas Cristo é um título que significa exatamente ungido, escolhido, aquele que recebeu autoridade, missão para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Portanto, ele é ungido do Senhor, o qual os reis da terra conspiram.
Meus irmãos, é necessário que nós ajustemos as nossas lentes para observar a conspiração dos reis da terra. Porque pode parecer que é mera loucura de crente fundamentalista quando nós dizemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é perseguida em nossos dias. Pode parecer mera loucura conspiracionista de pessoas que vivem atrás de fake news na internet, de dizer que a igreja do Senhor é perseguida e que há intentos dos governos, das leis contra o Senhor e contra a sua igreja. Mas, meus irmãos, isso é a verdade revelada desde muitos séculos. O Salmo 2 nos ajuda a olhar para esse mundo, nos ajuda inclusive a ajustar o nosso coração em relação às nossas expectativas com relação aos governantes. Nós não podemos ter messias como se fossem governantes que realmente pudessem se assemelhar ao verdadeiro Messias. Não. É claro que nós precisamos entender que os ímpios sempre caminharão contra o Senhor. Como eu disse pela manhã, não existe um terreno neutro em que os governantes podem deliberar leis, podem decretar leis, a fim de que beneficiem os seus interesses, a despeito da lei do Senhor. Não. Quando eles governam a respeito da sua vontade, eles estão fazendo a despeito da vontade do Senhor. Não existe um terreno neutro. Eles conspiram contra o Senhor. Eles conspiram contra o seu ungido. Eles querem se desvencilhar da sua soberania. Observe o verso 3. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. A metáfora do salmista é como se um animal que estivesse com o jugo, ou mesmo com a sua cerca, se organizasse os animais para que pudessem sair desse jugo, tirar esse jugo ou sair da cerca. Eles entendem que há uma autoridade acima deles, mas simplesmente eles querem negar essa autoridade. Porque eles querem ser maiores do que o próprio Deus. É uma tentativa tola de se libertar do Senhor. Sabe por quê? Porque o texto continua e nos fala da coroação do rei escolhido por Deus. Não dos governantes desse mundo, mas do rei verdadeiro, escolhido pelo Senhor. Veja comigo o versículo 4, a coroação do ungido de Deus. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Observe, os reis da terra estão confabulando, estão arquitetando contra o Senhor. Mas onde está o Senhor? Esses homens estão reunidos em seus palácios, estão reunidos em suas câmaras, estão reunidos em lugares físicos, mas eles não sabem que há um Deus acima, que governa sobre todas as coisas. E sabe onde está esse Deus? O texto nos fala: aquele que habita nos céus. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus que habita em templos. O nosso Deus não é um Deus que está limitado ao espaço e ao tempo. Ele habita nos céus. A sua soberania está estendida sobre toda a criação, sobre todo o universo. Todos esses governantes têm as suas limitações geográficas de governo, como eu disse às crianças. O prefeito trabalha com municípios. Os governos trabalham com estados. Os presidentes, ao menos das democracias, trabalham com
nações, com países. Mas aquele que habita nos céus está acima de todas as coisas, e de lá ele não está com medo. Enquanto ele vê esses homens confabulando contra ele, o Senhor zomba e dá risada. Eu sei que para nós pode parecer muito estranho pensar num Deus zombador, num Deus que dá risada. Mas o autor deseja realmente mexer com nossas emoções, deseja realmente mexer conosco, para que possamos perceber o tamanho da loucura que é um farelo do universo diante do Criador dos céus e da terra. Que loucura que é, a ponto de a única explicação possível é de Deus rir e zombar deles. Porque simplesmente isso é uma loucura. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor governa sobre tudo, o próprio poder deles é do Senhor. Quem pode contra o Rei dos céus? Quem pode contra aquele que habita nos céus? E como é que Deus vai resolver isso? Ele chama o seu próprio governante, o seu campeão, para lutar por ele. Eu expliquei isso tem algum tempo, mas vale a pena lembrar. Nos tempos antigos, era muito comum que as guerras fossem decididas com campeões. Talvez a ilustração mais fácil para vocês é o filme Troia, talvez alguns já tenham visto, que exatamente as batalhas são resolvidas por um campeão de uma nação contra o campeão de uma outra nação. E uma das frases emblemáticas que o personagem aqui eles fala ao Agamenon lá, o seu rei, é que bom seria que os reis lutassem suas próprias batalhas. Isso sempre foi um grande problema, porque os reis, os bons reis, não eram aqueles que ficavam nos palácios ordenando em meio às batalhas, mas aqueles que pegavam a espada e eram os campeões do seu povo, das suas nações. E vocês vão lembrar que Davi foi coroado exatamente nesse contexto, quando o gigante Golias estava diante do povo de Israel, dizendo que ele haveria de matar o campeão de Israel, e que o Deus de Israel seria humilhado naquele dia. E Davi, pelo poder do Senhor dos Exércitos, venceu aquele gigante, ainda que fosse um jovem franzino, ainda incapaz, inclusive, de pertencer ao exército. Ele foi o campeão de Israel, mas porque ele representava, ele apontava para o verdadeiro campeão do Senhor, que é o seu ungido. Aquele que foi escolhido pelo próprio Deus. No furor, na sua ira, Deus constitui o seu rei, a fim de que esses homens, esses governantes, se sintam apavorados diante da majestade, da glória, do poder, da força do campeão do Senhor. Versículo 6 diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Mais uma vez nós temos uma relação direta com o rei Davi. A primeira relação está na ideia do próprio Monte Sião, onde ele foi instituído como rei. Sião era a região, também conhecida como Jerusalém, ou pelo menos uma parte de Jerusalém, a qual os jebuseus dominavam nos tempos de Davi. Deus havia ordenado ao povo que quando entrasse em Canaã, eles tomassem a terra para si. Mas a tribo de Benjamim não obedeceu ao Senhor. E no livro de Juízes, logo no primeiro capítulo, nós vemos que eles fizeram acordos com os jebuseus e eles permaneceram em Jerusalém até os dias de Davi, quando Davi finalmente entrou na chamada Fortaleza de Sião, porque era uma região montanhosa,
uma região de difícil acesso, e que aqueles que entravam certamente estavam complicados para lutar contra um povo que estava no alto. Mas Davi venceu e tomou aquela região, a partir de então sendo chamada de a cidade de Davi, o Monte Sião, onde posteriormente foi inclusive construído o templo do seu filho, que o seu filho construiu, Salomão. O Monte Sião, portanto, se torna uma grande imagem, não só da coroação do rei Davi, do domínio de Davi dado pelo próprio Deus, como também o lugar da habitação do Senhor. É claro que Davi sabia, e o salmista também, que Deus não está limitado ao templo, mas Deus se fez presente nesse templo, o qual Ele havia ordenado ao seu povo, para que construísse, onde Ele aparecia, onde Ele surgia naquela grande glória. E portanto, o Monte Sião aponta para esse governo davídico, para essa monarquia da geração de Davi, da própria promessa que Deus havia dado a Davi, que o seu trono seria perpetuado, o que não aconteceu na história de Israel, mas que aconteceu naquele que é descendente do rei Davi, Jesus Cristo. Não é à toa, portanto, que o livro de Mateus começa exatamente associando Jesus a Abraão e a Davi, porque ele é o rei ungido, escolhido pelo Senhor. Ele é que foi instituído no Monte Santo, não o monte simplesmente físico, mas o monte que representa a habitação de Deus no mundo inteiro, o domínio do Senhor. Ele foi constituído como o seu rei, o seu campeão, aquele que vai reinar nos céus e na terra. Quem pode contra o rei ungido pelo próprio Deus? É por isso que o texto vai continuar e nos falar da maravilha do decreto do rei ungido. Verso 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Meus irmãos, observem a clareza desse salmo em relação ao Senhor Jesus Cristo. Como que Jesus cumpriu plenamente aquilo que está aqui dito. O rei que acabara de ser ungido, ele mesmo diz: proclamarei o decreto, proclamarei os ditos, proclamarei aquilo que o Senhor que me ungiu falou. E então ele passa a citar o decreto. Aqui precisamos ter bastante atenção para entender quem está falando o que aqui. Então o rei fala e cita o Senhor, o Deus Pai, que o acabou de ungir como rei. E ele diz: você é meu filho, hoje eu gerei você. Observe, ele não é qualquer rei. Ele é o rei que é o filho do Deus vivo. Ele é o rei que foi gerado pelo próprio Senhor Yahvé. Ele é aquele que foi gerado pelo Pai. Observe o mistério da Trindade aqui, da dupla natureza de Cristo. Que beleza nós encontramos aqui já sendo dita a respeito do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Hebreus capítulo 1, verso 5, capítulo 5, versículo 5, vai aplicar essa verdade a respeito de Jesus, porque não há nada mais claro do que vermos que quando o anjo apareceu a Maria e disse que ela conceberia e daria luz àquele que é o Filho de Deus,
que haveria um ente santo em seu ventre, e que seria o próprio Espírito Santo que a encheria. Esse mistério glorioso diz respeito exatamente à natureza divina do Senhor Jesus. Esse rei não é um mero homem, esse rei é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus homem. E o texto continua e ele diz a respeito daquele Senhor que o acabou de ungir: peça e eu lhe darei as nações por herança. É claro, ele é filho. Filho tem direito à herança. Somente Jesus pode pedir isso ao Pai, porque Ele é o Filho unigênito do Pai. E é por isso que é o próprio Senhor Jesus que roga ao Pai pelas nações. E como que Ele pediu? Como foi que Ele fez isso? Eu acho maravilhoso como a Escritura, ela se mostra, ela se conecta, ela se harmoniza de uma beleza difícil de descrever. Abra comigo Apocalipse capítulo 5. Versículo 8 a 10. Ouça o cântico que os anjos entoam. Os anjos não, desculpem, que a igreja entoa diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Observe a conexão que há entre o reinado do Senhor Jesus Cristo e o próprio reinado da igreja. Agora comprada pelo sangue do Cordeiro, solicitada e pedida por aquele que foi ungido, porque ele tem autoridade de quebrar os selos que outrora ninguém poderia ter, mas ele deteve essa autoridade com seu próprio sangue, e ele mesmo roga ao Pai por herança, a fim de que ele tenha em seu reino toda a terra até as suas extremidades. Portanto, o seu reino não tem fim. Aqui nós encontramos a grande autoridade da igreja para proclamar o reino de Deus. Por que nós podemos pregar o evangelho a toda criatura? Porque ele recebeu por herança a autoridade. Mateus capítulo 28 fala exatamente isso, quando o Senhor Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, diz: toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Observe como o Salmo 2, ele é um ajuste das nossas lentes para não só lermos o saltério, mas lermos toda a Escritura e mais, lermos a nossa vida, inclusive como igreja. Nós podemos anunciar as verdades de Deus, podemos proclamar o reino de Deus, porque Ele reina, e a igreja reina com Ele. Com vara de ferro Ele reina. Aqui demonstra a sua autoridade, o seu domínio, o seu poder. Vara de ferro que faz com que as nações sejam quebradas, que elas sejam despedaçadas como um vaso de oleiro. Tamanho o seu poder, tamanho o seu domínio. Quem pode contra o ungido do Senhor? Quem pode? Finalmente o Salmo termina. Dos versos 10 a 12, nos fala do refúgio que é o ungido do Senhor. A esperança que é sabermos do seu reino majestoso e da sua glória. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor.
Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Agora preste bem atenção, o final do Salmo. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos ler juntos esse último trecho? Vamos ler juntos, em uníssono. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, a majestade, a glória do Rei, não é simplesmente uma questão para que nós estejamos temendo, estremecidos diante de um Rei terrível. Não. As advertências na conclusão dizem respeito a reconhecimento, a submissão, à adoração. Primeiramente, o salmista se direciona aos reis, aqueles mesmos que estavam confabulando contra o Senhor, aqueles mesmos que estavam se reunindo contra o ungido do Senhor. E ele diz: prestem bem atenção, sejam sábios, observem o tamanho do poder do campeão do Senhor. Observem o rei que foi escolhido, que foi ungido pelo Senhor. Sejam prudentes, observem o seu poder e o seu domínio, a fim de que vocês possam se submeter. Abandonem os seus planos contra ele e o adorem. A palavra servir aqui tanto traz a ideia de um serviço como de um servo, como também traz a ideia litúrgica de adoração. Por isso o chamado aqui a estes homens é que adorem ao Senhor com temor e se rejubilem diante dele com todo tremor. Ele é o Rei, reconheçam o seu reinado, reconheçam a sua glória. Beijem o Filho. A ideia de beijar a mão, de submeter àquele que reina, àquele que governa, está aqui representada. Esses homens devem reconhecer e se submeter ao Filho. Há um detalhe exegético aqui que eu poderia deixar de lado, mas eu não vou deixar, só para os irmãos verem a beleza dessa poesia. O texto em hebraico tem uma expressão em aramaico. O que isso muda? É que o povo de Israel lia e falava em hebraico. Não havia motivo para que o salmista usasse a palavra bar, que é a palavra para filho em aramaico, ao invés de usar a palavra ben, que é a palavra em hebraico. Mas boa parte dos comentaristas acreditam que isso significa que esse filho não só deve ser reconhecido por aqueles que falam bem, que falam filho, mas por todos aqueles que também falam bar, portanto, aqueles que estão fora do povo da aliança, aqueles que estão fora de Israel. Aqui existe um detalhe linguístico para mostrar que as nações da terra, todas, independente da sua língua, independente do seu lugar geográfico, devem se submeter ao Filho. E o motivo é para que ele não se irrite, para que eles não pereçam no seu caminho. Nós somos lembrados da verdade do juízo. Pela manhã eu falei sobre isso porque o Salmo 1 também fala. Ele conclui com o juízo. E aqui o Salmo 2 também conclui dessa forma. Para que possamos ajustar as nossas lentes, é preciso que nós olhemos para esse mundo sabendo da sua perenidade, sabendo que ele vai acabar, sabendo que isso tudo é temporário, porque o juízo do Filho vem. Ele virá com glória, porque em breve, diz o texto, se acenderá a sua ira.
Mas tenham calma, igreja do Senhor Jesus, porque são bem-aventurados os que nele se refugiam. O Salmo termina com uma palavra de esperança para os bem-aventurados. O Salmo termina com a palavra de esperança para os que nele confiam. Em 2022, em quem você vai confiar? Qual governo você espera para esse ano? Meus irmãos, não vamos perder nosso tempo confiando em promessas políticas. Não que nós não sejamos ou não devamos ser bons cidadãos dessa terra, mas os nossos olhos precisam estar em outro lugar. Não se percam no meio de tudo isso. Eu não sei como está o seu coração com respeito às eleições, aos governos, a tudo que nós temos visto aí. Mas ajuste o seu olhar agora para o Rei, o verdadeiro Rei ungido do Senhor. Não há governante nessa terra que se compare ao Rei. Confie no Senhor. Confie no seu reino. O reino do Senhor Jesus Cristo já foi estabelecido. Ele já fez isso com o seu próprio sangue. E Ele chama a todos agora para que venham e participem desse reino. Ele chama você nessa noite para participar dessa salvação maravilhosa. Para responder a isso em adoração, em reconhecimento, em se submeter à sua santa palavra. Bem-aventurados aqueles que meditam dia e noite nas palavras do Rei. Porque ainda está por vir muito do seu reino. A consumação de todas as coisas está em breve para acontecer. Ele virá. O juízo, onde todos os governantes maus serão julgados pelo governante bom, o Rei ungido do Senhor. Onde receberão a justa retribuição contra os governos maus que fizeram o pobre sofrer. Portanto, não se preocupe. Nenhum julgamento dessa terra poderá se comparar ao juízo do Senhor que virá contra os maus governantes que se reúnem contra a igreja, contra o Senhor. Nós não precisamos temer. Que venham, porque o nosso campeão é maior. Vamos orar. Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque tu és o Deus maravilhoso que instituiu o teu Rei sobre o teu santo monte, e de lá ele governa sobre todas as coisas. E nós, seus súditos, queremos reconhecer nessa noite, em submissão a ti, em submissão a Jesus Cristo, como o nosso Rei, o Deus verdadeiro, o Rei soberano, onde não há nada igual. Nossa esperança está no Rei Jesus. Ó Deus, esse ano que se inicia com tantos problemas, com tantas questões, onde nossos corações muitas vezes estão divididos, nosso coração está dividido diante das muitas notícias a respeito da política, dos decretos, das leis dos homens. Mas nós queremos ter o nosso coração descansado naquele que reina, naquele que foi ungido e que é campeão e é vencedor, que reina sobre todas as coisas e que não há nada que se compare a Ele. Ó Deus,
que possamos, com os nossos corações elevados pelo Teu Espírito Santo, viver esse ano reconhecendo o reinado de Jesus Cristo em nossa vida e vivendo segundo a Sua palavra, segundo o Seu decreto, e proclamando esse decreto àqueles que ainda não ouviram e não têm essa esperança. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, pelo Rei de Israel, o Rei de todas as nações, Jesus, o Messias, Jesus, vencedor. Que possamos nesse ano, portanto, termos os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. No nome dele que nós oramos. Amém.